Ele é campeão mundial de jiu-jitsu, é líder da equipe B9 e é um dos caras mais considerados do jiu-jitsu brasileiro. Marco Barbosa, vem pra cá! Grande Barbosinha! Seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Pode se sentar. Ô Barbosinha, que orgulho te receber aqui. Fico muito feliz a gente estar com esse momento, poder registrar esse nosso bate-papo. Eu que fico contente, feliz e agradecido pelo convite. Aqui eu, muito feliz, muito obrigado por ter aceitado o convite. Barbosa, eu falei que você é campeão mundial, mas você é detentor de vários títulos nos tatames, né? Inclusive no judô. Conta um pouquinho pra nós da tua carreira aí, como atleta. Hoje, como você me anunciou, né? Hoje eu prefiro ser... Com o passar do tempo a gente vai mudando, né? Eu tô ficando mais velho e... Mas não é só com você, viu, Barbosa? Tá acontecendo, viu? Vou te falar. Eu tô ficando mais velho, então... Na realidade, fui campeão mundial de Master, subi ao pódio algumas vezes no adulto, mas com o passar do tempo a gente vai perdendo isso. Por mais que eu goste de competir ainda, eu vou lutar no Master, mas hoje em dia a carreira está mais direcionada a ser professor, né? Esse é o ponto principal. Que é também um grande desafio, né, Barbosa? É o maior desafio, né? Ser atleta envolve muito de você, para você, né? Claro que você tem que ter um grupo, mas envolve muito de você para você. Você tem que ficar se cobrando, não o teu professor. Você tem que ficar se cobrando sempre resultado, ficar se cobrando sempre fazer a coisa certa, ficar se cobrando sempre ser... referência, né? Na realidade, agora eu começo a procurar esse caminho, como professor. O professor é uma coisa, o atleta é outra. O atleta quer sair na capa da revista, né? O atleta quer estar nos lugares badalados, o atleta quer isso. Ele precisa também, é uma forma de mídia, né? De divulgação do próprio trabalho. Claro. E o atleta sempre é paparicado, né? Vem aqui, né? Vem no meu restaurante, venha na minha casa, venha... Usa minha camiseta. Isso. Então ele é procurado em função disso, ele está aparecendo, né? E não é o que acontece agora, né? Por mais que eu ainda goste de competir, mas não é o que acontece agora. O legal mesmo é curtir essa fase. São fases, né? Nós não podemos esquecer que vivemos de fases. Você tem que tirar o melhor daquela fase. Passou aquela fase, beleza, eu posso continuar fazendo o que eu faço, que é o que eu estou fazendo. Eu adoro treinar. E em cima do que eu gosto de fazer, eu vou fazendo outras coisas. Hoje eu sou professor, né, tenho uma academia, tenho um grande grupo para cuidar, mas continuo fazendo o que eu realmente gosto, que foi a minha base. Que é treinar, eu gosto de treinar. Isso faz parte de mim. Hoje mesmo eu treinei, mesmo não podendo fazer a parte prática de Gil, mas fiz o treino físico. Eu gosto de treinar, isso faz parte de mim, né? E com o passar do tempo, você sendo persistente no que você procura, tendo um padrão de comportamento. Você tem que criar um padrão de comportamento. Sem esse padrão de comportamento, você não consegue os objetivos específicos, né? Na época que eu era competidor, era uma coisa. Hoje eu tenho um objetivo diferente, apesar de continuar treinando, continuar competindo, eu tenho que manter um padrão. Como professor. Como professor. Eu acho que isso também não recai só sobre o professor do jiu-jitsu, né? Acho que é uma questão que envolve todos os professores de artes marciais, né? A postura, a preocupação em ser uma referência boa para aquele que vai aprender, porque de repente, vamos dizer, se você prega violência, o seu aluno provavelmente vai acabar sendo um cara violento, não, Barbosa? Sim, na realidade, as pessoas que te procuram, hoje tem a internet ajuda, mas também atrapalha muitas vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas em relação a isso, de tanta oferta que hoje existe no mercado. Aí a pessoa tem que ir atrás de quem ela... eu vou me matricular numa academia, eu preciso saber quem é o cara. Isso ajuda bastante. Se você já está um tempo no mercado,
se você já está um tempo fazendo de uma maneira correta, em que as pessoas possam olhar para você e você fala, pô, eu posso ir lá, eu posso levar minha mulher lá, eu posso levar minha filha lá, eu posso levar meu filho lá. Quem eu levar nesse local vai estar sendo bem cuidado. Isso é muito importante. Além de estar sendo bem cuidado, ele vai estar sendo bem orientado, que são coisas, né, que tem que caminhar juntas. Tanto a parte técnica, a parte prática, né, a parte prática, quanto a parte de você estar construindo, estar trabalhando com gente. Né? Isso é muito importante. Muitos alunos seus te procuram, às vezes, por causa de problemas pessoais, que não tem nada a ver com jiu-jitsu, para pegar uma orientação. Ô, Barbosa, tô aqui, pô, briguei com a mulher, pô, perdi o emprego. Liga para chorar para você? Você conhece isso, André? Já ouviu falar isso? Eu falei, eu vou te falar, quem me contou isso, tirando que eu dei muita risada, foi a Carla, sua esposa, que ela falou, olha, o Barbosa parece o caso de família do jiu-jitsu. Caso de família. Todo mundo chama o Barbosa para resolver problema pessoal. Nossa, o que tem de casos de família. É por isso que eu estou te falando, que muitos alunos acabam tendo você como uma grande referência de como ser, entendeu? É exatamente isso, André. Quando você me chamou, né? Também tem isso. Tem pessoas que procuram, pô, o cara ganha competição, vou atrás dele. Mas só isso, com o passar do tempo, fica é pouco. Você não pode oferecer só isso. Você tem que oferecer mais. Você tem que fazer com que as pessoas te olhem, te vejam como uma referência. Assim como eu tenho as minhas referências. Eu tenho os meus professores como referência. Né? Eles são seres humanos, fazem as cagadas dele, pode falar? Pode. Fazer as cagadas dele, mas, pô, quem que não faz? Porém, você vê o cara, entre as grandes realizações que ele faz e as cagadas, as grandes realizações, passa por cima disso daí tranquilamente. Você fala, eu posso ir atrás dessa pessoa, eu posso ouvir essa pessoa que, cara, tá tranquilo, é isso que eu quero. Né? É isso que eu preciso, é isso que eu estou buscando, é isso que eu vejo nos meus professores e é isso que eu preciso passar, né? É isso que eu preciso passar. Eu não posso ser um professor só de prática. Professor só de prática não é tão complicado, não é tão difícil. Se você estuda preparação física, vamos falar de um preparador. Se o cara estuda uma preparação física e faz um pouquinho da modalidade, com certeza ele já sabe montar um bom treino e já sabe direcionar uma pessoa. Com certeza. Isso é o fato. Ainda mais com o excesso de oferta que existe na internet em relação à posição, movimento. Então, é um cara esperto, ele vai estudar um pouquinho, ele vai ter a prática. Porém, a modalidade, a luta, artes marciais em geral, todas, né? Artes marciais ensinam um caminho, né? De você entrar naquele caminho e traçar aquele caminho. E isso é muito importante, é isso que um professor vai ter. Até porque, né, eu tenho 52 anos, daqui a pouco eu não vou conseguir estar realizando o movimento. Não vou conseguir estar treinando com as pessoas, que é o que eu mais gosto, que é treinar. Vai ter que ser uma coisa diferenciada, adaptada para a sua idade. E as pessoas me ouvirem, como eu vou manter uma academia sem ser uma referência. Pô, pode ir lá no Barbosa, que lá no Barbosa você vai aprender, além da prática, do que ele vai estar falando, né, ele vai estar transmitindo outros valores. São valores agregados. Você tem essa fama no mundo do jiu-jitsu, Barbosa. Toda vez que eu converso com alguém, eu comecei a treinar com você em 1996. Eu treinei durante 1 ano e meio na academia do Ryan Gracie. Depois, por causa do nosso amigo em comum, o Marcinho, que estudava comigo, o Marcinho me falava de você na escola todo santo dia. Você tá treinando com esse Ryan, mas o cara é o Barbosinha, porque o Barbosinha... Eu falei, então vamos lá treinar com o Barbosinha. Eu fui treinei com você, comecei em 1996. Desde lá, quando você conversa com o pessoal no mundo do jiu-jitsu, eles falam, pô, o Barbosa tem uma filosofia mais oriental. Que sempre associam a sua formação como judoca. Existe mesmo esse insert em você de puxar mais para o lado oriental, mais para o lado japonês de ensinar? Sim, eu sofri muita influência. Nós somos
frutos de influência, né? Eu tive muita influência dos meus professores. Graças a Deus, comecei num cara bom. O ruim é quando você começa numa pessoa que desconhece. Você começou o judô ou o jiu-jitsu? O judô. Judô. Comecei em 81. O meu professor Omar lá em Guararapes. Hoje a cidade tem 30 mil habitantes. Você é de que cidade? Araçatuba. De Araçatuba. Isso. Eu comecei com o meu professor Omar. E não tem como, né? Eu era um adolescente, 13 anos, para me firmar dentro do grupo. Não queria apanhar dos mais velhos. Na realidade, eu queria bater, mas não tinha como. Ainda estava com o chassi de grilo. Aí busquei uma academia de judô, que é o que tinha. Eu já tinha feito quando eu era criança 1 ano com meu pai. Eu tinha acho que 7 anos, 8 anos. Aí meu pai quebrou o pé, machucou o pé. Eu fiquei mais um pouquinho e parei. E voltei com 13 anos. 13 para 14. Por causa do meu professor. Por isso que você tem que ter um bom professor. Porque ele acaba sendo uma referência para você. Sem dúvida. Se ele for uma referência ruim... Imagina se ele fosse uma referência ruim para mim ali. Eu não iria querer mais fazer judô por causa do meu professor. Mas como ele era uma pessoa muito legal, muito bacana, realmente um professor, e era campeão. O cara é campeão brasileiro de judô. Já é alguém, né? Às vezes quando você quer ser um competidor, você procura alguém que tenha sucesso em competição para te ensinar. Né? Exatamente. E conheci o professor dele, que é o Seiseu Macaqueba, de Bastos. E íamos muito a Bastos treinar. E aquele treino para mim era era como estar no céu, era como estar no paraíso. Era um treino bem direcionado e japonês. Bastos é uma colônia japonesa. Foi fundado por japoneses. E lá, indo para Bastos, em 86, eu tive uma influência muito grande, até porque judô, a nomenclatura é tudo em japonês já, né? Que é uma das maiores dificuldades que eu tenho é guardar nome de queda em judô. Putz, cara, vou te falar, viu? Tem que anotar tudo e ficar ali pensando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que é tudo em japonês as quedas. Tudo decorado. E não muda, e vai pro jiu-jitsu, a gente até adapta o nome ou outro em português, mas acaba prevalecendo o nome em japonês. Sim, até porque veio de lá, né, meu? Aí não tem jeito. E entrei na cultura japonesa, né? Vivi 3 anos numa colônia japonesa em Bastos, convivendo com japoneses. Eu era do grupo eu era o único, não brasileiro, todos são brasileiros, né? Mas o único que não tinha... Sem ascendência... Não tinha olhinho puxado, né? Tinha mestiços tinha pouco, mas o resto era tudo descendente. Sansei, né? O Issei é o cara nascido lá. Issei é quem nasceu no Japão. Isso. Eles estando aqui no Brasil, você nascendo aqui, você já é Nisei. Nisei. Que é o filho de um japonês original. Aí tinham Sanseis, que são terceiras, Yonseis, que são a quarta. Eu tenho um parceiro de comédia que é Não Sei. Não sei. Por que você olha pro Chábio? Não sei. E de lá, eu fui pro Japão. Aí morei 2 anos no Japão. Pô, que legal, Barba. Você foi para treinar judô? Treinar judô. Eu consegui uma bolsa... aí deu um update, deu um upgrade sinistro. Eu consegui uma bolsa numa universidade em Tenri, no estado de Nara. Através de uma religião japonesa, o Tenrikyo. Né? Foi através do Tenrikyo que eu fui pro Japão. Uma religião muito legal, muito bacana. Vale a pena conhecer, vale a pena estudar o Tenrikyo, muito legal. Foi através da religião que eu fui para o Japão. Aí morei 2 anos no Japão, numa universidade. Inclusive, essa universidade, o técnico dela, década de 50, se eu não me engano, o Kimura, o que lutou com o Hélio Gracie, sim, foi técnico de Tenri. Ô, louco. O único tricampeão olímpico de judô é de Tenri. Né? A atual sensação do judô mundial é de Tenri. E é uma universidade? É uma universidade. Universidade de judô? Não. É uma universidade, assim como é o modelo americano. Vamos pôr como o modelo americano. Tem os alojamentos, aí tem a modalidade de judô. O judô, em Tenri, é uma das modalidades que são muito fortes. O judô, o beisebol, né, são modalidades muito fortes em Tenri.
O atletismo é muito forte também. Imagina uma universidade que você tem a parte de educação física, e a educação física tem os esportes. Assim como nos Estados Unidos tem o basquete. Né? Eles vão catando pessoas para fazer a faculdade lá. Ou já vem direto do colégio, que são já garotos já formados, ou pelo TENRE, né? O colégio ou a faculdade, ou eles já pegam de fora desde o colégio. Então é um esporte que eles investem bastante. Você tinha quantos anos nessa época da universidade, Barbosa? 21 e 22, fiquei 89 e 90 lá. E no final de 91, dezembro de 91, voltei para o Brasil. Não, perdão, final de 90, perdão. Final de 90 eu voltei ao Brasil. Que azar, hein? Bem na época que tava aquele rebuliço do Collor. Era aquele rebuliço. Vem do Japão. Imagina, o cara tá no Japão, primeiro mundo. Lembrou disso daí, né? Com tudo organizado. Bonitinho. Uma nação com um povo impecável. Aí ele volta pro Brasil com o Fernando Collor de Mello em 1991. Aquela loucura. Mas para mim foi um ótimo ano. Para mim foi um ótimo ano. Que bom, graças a Deus. Porque eu Provavelmente voltei... você não tinha dinheiro guardado na poupança. Tinha nada. Tinha nada. Eu voltei e entrei na seleção brasileira. Ganhei a seletiva e entrei na seleção brasileira. Lutei os Jogos Pan-Americanos em Havana, em 91, e o Campeonato Mundial em 91, em Barcelona, que era um teste para as Olimpíadas de Barcelona, do ano seguinte, né, em 92. Tentei a seletiva para a Olimpíada em 92, não consegui. Quem ganhou foi o Rogério Sampaio, que foi campeão olímpico. Ainda bem. Você perdeu para ele? Perdi perdi uma Perdeu para o campeão olímpico. Perdi para o campeão olímpico. Tá bom. Mas nós já nos conhecíamos, né? A gente havia competido bastante. Não tem como. Ela é uma seletiva para tirar um, então você já vem treinando e competindo com as pessoas desde sempre. Então, isso de certa forma é meio ruim, porque o cara pega teu jogo ali, né? Não tem como. É inevitável. Você luta com o cara a vida inteira. E já sabe aí os seus pontos fracos. Sabe. Isso faz parte. Na Olimpíada seguinte, quando eu fui para os Jogos, eu era de Bastos ainda. Em 92 eu me mudei para São Paulo. Fui atleta do Esporte Clube Pinheiros. E em 95 eu conheci o jiu-jitsu. Isso que eu ia te perguntar, em que momento o jiu-jitsu invadiu sua vida e você decidiu largar o judô para se aplicar no... Largar o judô é muito pesado dizer, né? Não larguei. Mas em que momento você foi mais pro lado do jiu-jitsu do que o judô? Quando eu vim a São Paulo, eu fui... Né, eu vim pro Pinheiros, eu era atleta do Esporte Clube Pinheiros. Mas foi um período difícil na minha vida. Eu não estava conseguindo ter os resultados que eu tinha anteriormente, que eu obtinha. Você estava com quantos anos? 24 anos, 25, 26, fiquei esse período no Pinheiros. Então eu fiquei lá no Pinheiros 4 anos e resolvi sair. E em função disso, porque eu conheci o Gil, comecei a fazer jiu-jitsu como uma opção para melhorar o meu judô. Justamente que eu estava procurando alguma coisa para voltar a ter bons resultados. Até porque o judô, ele tem um pouco da luta de solo também, Sim. Em que entram as técnicas do jiu-jitsu, né? Exatamente. Então procurei uma alternativa. E quando eu comecei no Gil, já comecei bem, já comecei ganhando algumas competições, né? Já comecei bem em função do que eu já tinha adquirido no judô, né? É um esporte olímpico, então eu tinha que treinar na mesma proporção. Então eu tinha uma capacidade atlética muito boa. E nesse período o Gil ainda não tinha atingido essa capacidade que existe hoje. O jiu-jitsu da década de 90 é totalmente diferente do jiu-jitsu atual. Hoje realmente os caras são atléticos. Na época eles não eram atléticos dessa forma. Eles faziam musculação e tal. E o jiu-jitsu era um esporte muito empírico. Muito empírico na década de 90. Extremamente empírico. Não é como é hoje. E o judô já tinha um grau de
de estudo, em que você fazia uma programação de treinamento, né, fazia a parte física separada do treino. O jiu-jitsu não, o jiu-jitsu era aquela coisa louca que o cara entrava, fazia 1 hora de física, lembra? Sim. Então, fazia aquela sessão de física. Era assim, na verdade a gente fazia um aquecimento, fazia muito exercício físico e depois ia sair na porrada. Aí quando ia sair na porrada já tava todo mundo morto. E aí tinha que usar técnica, porque não tinha mais força para ficar fazendo tanta... E não fazia muito rola, se você for ver. Você fazia o quê? 2, 3 rolas? Por aí. Por aí. Hoje é o contrário. Hoje se você pega um professor que periodiza o treino, ele não vai dar nada de físico no treino. Ele vai dar a parte técnica, a parte de aprendizagem, e isso estou falando em aula, uma parte de aprendizagem motora e rola, que é a luta. Vai dar 4, 5 rolas, isso numa aula. Num treinamento, algumas vezes você vai dar 10 rolas, algumas vezes você não vai dar nada de rola, só específico. Porque das últimas vezes que eu fui te visitar, rapaz, foram 2 horas de treino Eu aguentei, tá? Tô falando que eu reguei, que eu saí correndo, não. Mas foi no banheiro, ó. Mas que rapaz, meu, cansou, velho. Só competidor, só casca grossa, molecada nova ali. Estão voando baixo, né? Até mesmo porque a tecnologia também de preparamento físico, suplementos, né? Sim. Barbosa, mudou demais também. Mudou, você vai aprendendo, né? Os especialistas vão apresentando estudos e você vai aprendendo, tanto na prática quanto nos estudos. Você vai perguntando, observando, estudando com pessoas que sabem realmente do que é preparação física. E você tem que aprender, né? Você tem que aprender. Falando nesse negócio da preparação física, a gente sabe que muitas vezes os regulamentos de educação física, que nem sempre cabem para as artes marciais, põe algumas restrições para quem quer ser treinador. Até que ponto você acha que um mestre de jiu-jitsu precisa ser um educador físico profissional? Será que... Uma vez teve uma confusão no futebol. Foram falar assim, todo técnico de futebol tem que ser professor de educação física. Isso foi na época que o Dunga foi ser técnico da seleção brasileira. Aí o Dunga falou assim, então, todo professor de educação física que quiser ser técnico de futebol terá que ter carreira de profissional como jogador. Aí acabou o assunto. Já derrubaram a pauta. Eu entendo bem isso. Tanto que isso daí é uma briga com o CREF, né? O CREF tem essa briga com os esportes. E as artes marciais ficou fora. O judô ficou fora, o jiu ficou fora. Antes tinha o provisionado. Mas hoje não precisa ter uma autorização do CREF. Você sendo professor, né, já com registro dentro da sua federação, catalogado dentro da sua federação. Por isso que é importante você estar dentro de uma federação. Se federar, né? Se federar, porque isso é o seu currículo. Isso é o seu currículo. Você vai ganhar em cima da federação. A federação que coordena o esporte. Eu não acho errado não fazer o curso de educação física especificamente, que é o que nós só temos hoje. O que você tem para preparar uma pessoa que vai trabalhar com outras pessoas? Ele tem que saber um pouco de anatomia, um pouco de fisiologia, ele tem que saber um pouco de lidar com criança, como lidar com pessoas. Comunicação. Apresentação. Ele tem que ser um profissional completo. Por isso que não é exatamente fazer um curso de educação física. Na realidade, ele precisa ter um curso de formação da área dele. Isso as federações realmente pecam. Que hoje, aliás, a gente tem que fazer o curso de primeiros socorros, pela... Isso, mas isso dentro dentro do meu grupo, dentro da B9. Ah, tá. Você coloca esses cursos como pré-requisito dentro da equipe já. Isso. Como pré-requisito dele pegar uma faixa preta, ele tem que ter esses cursos. Porque todo faixa preta, ele tem o direito de dar aula? Ele tem o direito de dar aula. Na realidade... Ele tem conhecimento, pelo menos, suficiente? Se ele realmente quer ser um professor, não adianta ele saber só a parte prática. Ele tem que saber um pouco de fisiologia, ele tem que saber. Isso é uma obrigação do professor.
querendo ou não. Isso não é Estudar opcional. musculatura, articulações, né? Isso não é opcional. Se ele quer ser um bom professor, ele quer ser um professor, ele vai lá e vai dar aula. Agora, se ele realmente quer ser um professor de referência, se ele quer ser um professor que as pessoas olhem para ele e falem assim, eu vou ouvir o que aquele cara está falando, porque eu sei que o que ele fala é justo, é o que tem que ser feito. Por isso é importante ele ter, no mínimo, uma base do que ele está falando. Uma preparação para ele poder assumir esse posto aí. Exatamente. Barbosa, vamos falar agora de um campeonato que eu tenho muito orgulho, que em 1998, o Marco Barbosa foi ao Rio de Janeiro, terra do jiu-jitsu brasileiro, e ele foi campeão mundial Master, que é uma categoria que dentro de uma certa idade, em cima de um dos grandes nomes do jiu-jitsu, que foi o Royler Gracie, que faz parte do clã Gracie, dos irmãos Gracie, né, Barbosa? Mas peraí, nós vamos falar disso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo e na volta vocês vão escutar essa história e ver as imagens dessa grande vitória do nosso paulista do jiu-jitsu, Marco Barbosa. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco e de encerramento do André Lara Entrevista. Hoje eu estou recebendo o professor de jiu-jitsu, Marco Barbosa, líder da equipe B9 de jiu-jitsu. Barbosinha, a gente estava falando da sua vitória no Mundial de Master. Eu acho que aquilo te deu uma grande notoriedade quando aquilo aconteceu. A gente treinava juntos eu treinava com você na academia Pumping Iron. Pumping Iron, é. Lembra que ficava na Rubem Berta ali? Sim. E você foi para o Rio de Janeiro e voltou com esse título para nós que éramos seus alunos ali, e foi muito orgulho. Como que foi esse momento da tua carreira ali? Então, André, só uma correção em data, foi em 99. 99. Isso, foi em 99. Foi quando eu peguei a faixa azul, que você viu a faixa azul, 99. Na realidade, não era mundial, era primeiro internacional de Master. O Carlinhos Gracie, que ainda é o presidente da confederação. Qual que é a diferença do campeonato mundial e o internacional? Aquele foi um evento criado para que houvesse um incentivo para os Masters. Não tinha antes. Mas vinham atletas do mundo todo. Sim, era aberto. É internacional de Masters. Esse campeonato ainda existe, porém, eu não vou conseguir te informar a data exata de quando foi criado o primeiro campeonato mundial de Master. E daí em diante acontece. Isso é irrelevante. Porém, o que tinha de melhor para Master lutar no mundo era aquela competição. Porque naquela época também nós não tínhamos muitas opções de campeonato, Não tínhamos nada. Hoje eu vejo que tem... Você entra no site, tem assim... Tem final de semana que tem 2, 3. Campeonato aqui na região metropolitana, um monte. Na nossa época você tinha que aproveitar. Era aquele campeonato no ano, 2, 3, 4 campeonatos no ano e aproveita. Exatamente. E o Master foi o primeiro grande evento dos Masters, em 99. Então aquilo lá foi um marco. Tanto que o Royler entrou, ele era adulto, tinha acabado de ser campeão mundial. O Carlinhos, que era e continua sendo o presidente da confederação, Carlinhos Gracie, né? Pinduca, cara, uma leva de professores das antigas que já tinham parado ou nem tinham competido muito e começaram a entrar. E ganhei do Royler nessa competição. Para mim, claro que foi ótimo, né? Claro que foi ótimo, me ajudou bastante ter uma vitória em cima de uma... Hoje tem mais, mas na época essa representatividade era muito grande. Você ganhar de uma pessoa da família. Era muito grande. Ganhar de um cara que era da família Gracie. E assim, não é que ele era o primo, ele era um dos filhos do Hélio Gracie. Um dos filhos do Hélio Gracie. Claro que para minha carreira foi muito legal, foi muito bacana, me ajudou bastante. Mas, para aquele momento, era mais uma luta que eu tinha que ganhar. Aí se me perguntarem qual é a luta a luta que mais me projetou dentro do jiu-jitsu foi essa, mas qual a luta mais importante que você teve? Todas. Aquela lá era a minha quarta luta no dia. Se eu não ganhasse a primeira, não chegaria no cara. Não chegava no cara. Então todas as lutas foram extremamente importantes na minha vida. Eu quero aqui narrar o que aconteceu naquela luta. Enquanto isso, o Fábio Campese vai jogar as imagens em cima, porque o Barbosa estava perdendo
a luta, né? Isso. E o Royler Gracie tava numa posição em que ele tava grudado nas tuas costas ali, o que é um perigo, porque o cara ali, ele pode entrar num estrangulamento, ele pode entrar numa chave de braço, de finalização, né? Uma posição de finalização. A luta não tinha acabado ainda e o Royler começou a comemorar e gritar no estádio, como quem fala, já ganhei essa aqui. E aí aquilo te causou talvez uma adrenalina, eu não sei se você no momento viu que... Porque acho que quando a gente começa a comemorar antes do final, a gente perde um pouco de determinação, de força, porque você se desconcentra. E você conseguiu virar o jogo, tirar ele das tuas costas, passar a guarda, pontuar e ganhar a luta, né? Então depois eu vi que teve uma entrevista, eu não sei se a gente consegue essas imagens, mas teve uma entrevista com o Hélio Gracie, que Deus o tenha, e perguntaram para ele, ô Hélio, o que você achou? Porque o Royler começou a comemorar antes, o Hélio falou, bem feito, porque ele começou a comemorar antes e isso não se faz. Você se sentiu desrespeitado? Ou foi mesmo de técnica de luta que você deu aquela explosão e passou a guarda dele, Barbá? Eu acho que quando ele fez, eu estava porque você viu ali que ele estava comemorando. Sim, claro. Eu estava na frente, pontuei primeiro. Aí ele foi, pegou minhas costas, estava na frente em pontuação. Aí ele começou a comemorar, pensei comigo, nossa, é estranho, né? A luta não acabou ainda. A luta só acaba quando termina. Só acaba, tem um tempo correndo ali. Enquanto o relógio não parar... Esse cara, bom, mas beleza, ele se desconcentrou, eu não. Né? E isso é um grande ponto, né? Você não pode sair da luta. Por o mínimo que seja. Se você sai da luta, se o outro tá ligado, já era. Em qualquer situação. Isso já aconteceu comigo. Contrário, de você sair da luta, já ganhei. Bom, dá errado, dá ruim, né? Como se fala hoje. Ficar concentrado até o fim. Até o final, você não pode sair da luta. Você tem que estar na luta o tempo todo. Porque quando você chega num nível alto, quem ganha? Né? Os dois são iguais fisicamente, não somos? Mesmo peso. Mesmo peso. As forças, as valências físicas praticamente vão ser equivalentes. As valências físicas, força, resistência, velocidade de reação, essa coisa toda praticamente é igual. Quem ganha? Né? Quem ganha? É o cara que aproveita a primeira oportunidade e não perde ela. Né? Se sair da luta e o outro perceber, ele pega a oportunidade e não volta mais. Né? E foi isso que acredito que tenha acontecido. Barbosa é humilde, porque aquilo mudou a nossa vida, tá? A gente tinha que chegar na academia, montar o tatame e desmontar o tatame todo dia. Depois dessa vitória, meu irmão, apareceu o patrocinador, nós ganhamos uma academia com tatame fixo ali na Borges Lagoa, né, em cima do restaurante. Veio o patrocínio do Marcelo Leitão, da Red Nose, a coisa foi boa. Ficou Vai melhorando, né? Daí depois surgiu a academia na Escola Paulista de Medicina. Exato. Também. E não foi só um marco para mim. Na realidade, aquilo lá foi um marco, acho que para o jiu-jitsu paulista. Antes, porque naquele ano eu ganhei o Internacional de Master, mas fui campeão brasileiro também, de adulto. Fui campeão brasileiro de adulto. E aquilo lá foi um marco, porque antes era o eixo São Paulo e o pessoal de Manaus que ia. Os manauara que iam para o Rio de Janeiro, treinar no Rio de Janeiro e se concentravam ali. Então ficava muito preso ali. E São Paulo não aparecia como um estado forte. Apareciam outros estados, aparecia Minas, aparecia um ou outro do Nordeste, mas Manaus aparecia muito. E São Paulo nunca. Então, ali em diante, São Paulo está aparecendo, me chamavam de judoca, né? Está aparecendo judoca, tá fazendo jiu-jitsu. Isso fala assim, com quem você treina? Com o Marco Barbosa? O judoca. O judoca, era assim. E aquilo lá foi um marco também. Né, uma forma das pessoas começarem a ver o estado de São Paulo, né, e de ver como... Tanto que hoje, praticamente, a grande referência de jiu-jitsu mundial é a cidade de São Paulo. É o estado de São Paulo. Cidade não, perdão. É o estado de São Paulo. São Paulo produz uma quantidade enorme, não só de grandes competidores, mas de grandes professores. São Paulo é uma referência. Muitos vêm de fora,
para o Brasil, de outros países para o Brasil, já vem em São Paulo. Você acha que hoje a gente está alcançando, nosso estado alcança um nível de técnico, de professores que está causando Muito bons. Né? São Paulo é uma referência no jiu-jitsu mundial. É um estado onde se produz muitos campeões e muitos bons professores. Barbosinha, caminhando para o final aqui, quem te entregou a faixa preta? Na época eu era Godoy Macaco. Nós treinávamos junto. Era do Jorge Patino Macaco e do Roberto Godoy, que é líder da G13. Exatamente. Na época o Godoy, ele era o único faixa preta. Né? Ele era o faixa preta, pegou a preta um ano antes que o Fepa, que o Macaco e mais uma outra galera. Como eu fui muito bem na faixa marrom, eu fiquei um ano só na faixa marrom. Né? O Godoy já era preta, aí ele não podia me dar a faixa preta. Saiu das mãos do Godoy, da Godoy Macaco, que é uma instituição. O Godoy é quem assinava o certificado. Exatamente, o Godoy era o mais velho, mas ele não podia assinar. Na época era 3º grau, só que podia dar. Hoje com 2 graus já pode. Isso. Aí quem me passou a faixa preta foi a Federação Paulista, na pessoa do mestre Otávio de Almeida. Muito então bem. Vem lá assinado. Otávio de Almeida que eu conversei, eu vou trazer o Otávio de Almeida aqui. Sim, é legal. É que ele fica lá em Itu, mas a gente vai armar. E eu peguei através da federação, porque o Godoy não podia. Na época tinha essa regra. Né? Mas foi da instituição ali, Godoy Macaco. Muito bem, um grande abraço para o professor Roberto Godoy, que hoje está lá nos Estados Unidos, expandindo a G13, que lá eu também treinei durante 7 anos na G13, e foi o Roberto que me entregou minha faixa preta também. Muito feliz. Hoje eu estou indo para a equipe do Barbosinha, B9, viu? Estou lá na B9, quem quiser ir treinar com a gente lá na Rua Remanso, né, Barba? Rua Remanso 21. Barba, jiu-jitsu também envolve algumas técnicas de defesa pessoal. Sim. Né? Você tem como mostrar alguma coisa para nós aqui? De defesa pessoal? Posso mostrar. Eu vou pedir para o Celso Júnior, nosso querido Celso Júnior. Pronto. Tem problema, Celso? Mas antes eu queria falar uma coisa, cara, que uma vez sem querer, né, eu acabei fechando uma moto, né, e o cara da moto... Ele sempre conta essa história. O cara traumatizou. O cara chegou assim, ele tinha tatuado Grace aqui, ó, no braço. Nossa. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. É a Grace! É a Grace! Agora, se acontecer, eu vou falar. Barbosinha, rapaz! Barbosinha! Pode ter certeza que o cara vai pensar 2 vezes. Vem aqui. Mas todo respeito, vem pra cá, família Grace, todo respeito. Vem pra cá, não, depois eu vou te pegar, vou te levar lá na academia dos Grace, lá pra eles conversarem com você. Barbosa, tudo bom? Eu tô de mudança, então, por favor, não me quebre. Então, você quebra só o braço esquerdo, tem que arrumar o direito tudo, a casa, sabe? Vamos lá, deixa eu segurar o microfone. O Barbosa tá com defesa pessoal, na realidade, defesa pessoal é não arrumar encrenca. Boa! Né? A melhor defesa pessoal é não arrumar encrenca, não arrumar confusão. A segunda é sair correndo. Eu vou te falar uma coisa, era sempre legal quando eu pegava o cara grandão que queria arrumar confusão. Né? Porque aí eu mato ou morro. Ou eu corro pro mato ou corro pro morro, pra algum lugar eu corro. Vamos lá, Barbosa. Só para começar, só rapidinho, pontos, porque defesa pessoal, para quem não sabe, é bater e sair correndo. Bater e correr. Aqui bater, na geral, na câmera do meio aqui, ó. Bater e sair correndo. Bater e não utilizar a pessoa para que ela não corra atrás de você e você procurar. Não é ficar dar continuidade numa briga, é uma defesa pessoal. Defesa pessoal, para você se livrar de uma encrenca. Você olha pro cara, você já vai olhar a cara dele aqui, ó. Cara bonito. Isso daqui, ó, vê. Olhos, nariz e boca. É o primeiro lugar que você já vai ter que mirar. Você vai bater com a mão, cotovelo, um pedaço. Isso daqui é defesa pessoal. Você pegar um copo e bum. É defesa pessoal. É a famosa defesa de cowboy. Exatamente. Briga do bar. Aí você tem mais embaixo, olha lá. Ó. Genitálias e joelho. Né? Já bum. São pontos que você bate e sabe que vai dar tempo de você correr, procurar ajuda, principalmente mulheres, né, que vão, sei lá, do cara vir e querer pegar na mão, puxa aí, pega, vem cá, e sai puxando, né, ou quer sair agarrando.
É a primeira coisa, você olha, é lá mesmo. Tum, esse daqui é boa. Dedada no olho. Dedada no olho. É, aí, ó, a defesa. A defesa, ó, o tá Celso lá. A defesa extraordinária de Celso Júnior. Primeira coisa é dedada no olho e... Correr. Correr, né? Nariz... Desculpa, Celso. Não, foi Desculpa. prazer. Essa foi boa, mostra Não, de mas novo. eu ensinei mais. Nariz, boca, queixo, né? Isso daí são os pontos que você bate e você fala, meu, ele vai abaixar e eu vou picar a mula. Mas tem um de domínio, que é o que todo mundo fala, o mata-leão. Mata-leão. O mata-leão, que é uma de domínio. Você mata afiadinho. Aqui, ó. Se você quer ter um domínio do sujeito, para você que não sabe nem o que está fazendo, de repente você aperta, porque é uma posição que apaga a pessoa, desmaia a pessoa. Você apertou, a pessoa soltou o corpo e desmaiou, largue, ó. Mas eu matei a pessoa. Não matou. Você só vai matar a pessoa se você ficar apertando e, ó. E não soltar mais. Esse negócio que vocês veem no filme que a pessoa faz assim, o cara, blum, não existe. É filme. É filme. É filme. Que o cara faz assim, aí o cara fecha o olho e cai. É filme. Nem apagou, nem deu tempo. Tá. O cara apagou, caiu, desfaleceu, pode cair e ir embora. Ele vai voltar. Fica tranquilo que ele não morreu. Você não pode apertar e ficar. Aí você acaba com a vida dele. Beleza? É isso daqui, ó. Dedão. Voltado para mim, ó. Voltado para mim. Antebraço no pescoço. Vou pegar o meu bíceps e fechar. Vou pegar o meu bíceps e fechar. E colocar as costas da mão atrás da cabeça dele. E fechar os cotovelos, ó. Colocar a orelha por orelha. Tapinha, tá, Celso, antes de desmaiar. E aqui, ó. E apertar os cotovelos. Aqui, ó. Ai, tá ótimo. Dá um barato. Né? Dá um barato. Tá vendo fadas? É, mais ou menos. Aqui, desculpa, Você já Celso. pagou, André? Eu já paguei 2 vezes. Mas por Tá louco, é uma teimosia de não- sensação esquisita, né? Parece. Você começa a ver assim. Ele quase nem você apertou, começa a ver mas eu já tava Jesus ali no sentindo fundo como. do túnel, de repente Jesus some e tá o teu Porque eu sou professor, daquele irmão. tipo que eu brinquei um pouco fazendo boxe, né? E eu queria subir no ringue contra o Mike Tyson numa luta que ganharia 1 milhão. Ia chegar assim, ó. No que ele encostasse na minha luta, ia desmaiar. Acabou, né? É perigoso, Né? perigoso. Porque você tá doido, bicho. Você tá louco? perigoso, Eu acho que o relar a luva do Tyson na gente já é um Eu não perigo. ia, já ia. O seu Vai lá, nocaute. Celso, volta pro seu posto. Tá bom, até já. Muito bom Obrigado, a aula Obrigado por não me matar. do Marco Barbosa, ainda bem que é mata-leão. Se fosse mata-viado, o Celso tava perdido. Mata-pato é pior ainda. Barbosinha, quem quiser te encontrar nas redes sociais, deixa, por favor, o teu endereço de Instagram, Facebook, a da Academia B9. Por favor, fica à vontade aqui. A sua câmera é essa aqui, ó. Bom, tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no meu site, é só que você digitar Barbosa JJ já aparece. Ou Instagram, ou Face, Barbosa JJ Já vai aparece. encontrar. Vai no Instagram, Barbosa JJ já aparece. A academia está funcionando normalmente, em quarentena? Não estamos, né? Nós estamos proibidos. Mas dia 24, hoje eu já vi um decreto do governador. Dia 24 vai ter a flexibilização de horário. Então, que é um sábado, né? Sem ser esse sábado ou outro. Aí já vai voltar ao normal. Exatamente. Muito bem. Então, quem quiser encontrar o Barbosa, Barbosa jj.com.br e tem Barbosa. o portal. O portal, nós temos um portal lá onde tem esses cursos que são pré-requisitos, aulas, eu tenho quase 150 aulas gravadas e editadas, tem webinários, pessoas que falam sobre preparação física, que falam sobre higiene, saúde bucal, saúde dos olhos. Muito legal. Eu também logo vou estar participando aí desse portal. Exatamente, dando lembra? Um incentivo aí quanto à comunicação, postura, maneira de se comunicar com os alunos, eloquência. A gente vai fazer esse trabalho juntos, se Deus quiser. Exatamente. Barbosa, muito obrigado pela sua presença. Fico muito orgulhoso, mestre, de ter você aqui hoje comigo, viu? Eu que agradeço, André. As portas estão abertas, sempre que quiser, é só falar. Tá, joia. Senhoras e senhores, esse foi Marco Barbosa.